Então, né, hoje a gente tá no dia. Hoje a gente tá no dia. No 13. dia 13, né? É, hoje é 13 de junho de 2022. Estamos na galáxia terrestre, no universo. Sim, eu sou Alexandre Cosmo de Mesquita, atualmente eu estou com 35 anos. Eu nasci na cidade de Mamanguape, no interior da Paraíba, onde ali na região antes era habitada pelos povos indígenas Potiguara. Toda aquela região, né? Desde alguns estudiosos falam que é desde Sergipe, outros falam que é desde do Pernambuco até até a região do Ceará ali, todo o litoral, viviam os povos potiguara. E aí hoje eles só se resumem a um pequeno pequeno pedacinho de terra reservada para eles, né? Ali na região norte da Paraíba, na região do litoral norte da Paraíba, na realidade. E uma pergunta. Você agora está, né, em São Paulo. Eu sei, né, que sua mãe se mudou, né? Pelo que entendi, você se mudou junto com ela. Em que época que foi isso, mais ou menos? Bom, a primeira vez que meu pai veio para São Paulo, como eu te falei, foi entre 94 a 95, e ele saiu de lá da Paraíba a convite de um amigo dele, que veio para cá, para a cidade, né? E falou que aqui era muito bom de trabalho e tudo mais, e convidou meu pai para ir. E aí meu pai veio primeiro, aí uns 3 meses depois, ele chamou toda a família para ir, para tentar, né, realmente a vida aqui em São Paulo. Eu lembro que, detalhe, né? O meu pai, ele não é paraibano e ele não é indígena. O meu pai, ele nasceu no Pernambuco, só que quando criança, o pai dele também migrou do Pernambuco para o estado da Paraíba. E aí eles foram morar ali na cidade de Mamanguape, enfim, passou por outras cidades antes, mas eles se estabeleceram depois ali em Mamanguape, ali na região, e aí foi aí que na adolescência dele, na adolescência não, na juventude dele, ele conheceu a minha mãe. E aí depois que ele conheceu a minha mãe, ele, bom, teve um, dois, três filhos. Aí eu sou o do meio, né? Como o pessoal fala, como diz a história. E aí a gente veio para São Paulo, né? Tipo, ainda quando criança. E aí foi aí a partir desse momento que eu comecei a viver numa cidade grande, numa grande metrópole. Uma vez por ano, a cada 2 anos, sempre que possível, a gente voltava para o Nordeste. Então eu acabei continuando tendo um vínculo bem grande com a minha família, tanto a parte do meu pai, que morava na cidadezinha lá de Mamanguape, quanto a parte da minha mãe, que mora na reserva indígena ali dos Potiguaras, no litoral norte da Paraíba. E aí, só que com o passar do tempo, a gente meio que as coisas foram ficando um pouquinho mais difíceis, né, em relação a questões financeiras, e aí as viagens já não eram tão frequentes, de 1 a 2 anos para poder visitar a família, para continuar com esse vínculo. Essas viagens passaram a demorar um pouco mais, então teve uma época que eu fiquei até 7 anos sem ver o pessoal lá. Foi uma época que eu falei assim, nossa, nunca mais eu faço isso, ficar tanto tempo sem ver minha família. E hoje não, hoje sempre que eu posso, eu busco sempre estar com eles, porque eu gosto muito tanto da região lá, quanto das pessoas que estão lá, que são os meus parentes, né? Então é bem legal em relação a isso. Posso perguntar como é que você lidou com a distância, assim? Que me parece uma coisa muito complicada. Nossa, é muito complicado mesmo. É que na realidade, esses 7 anos, ele teve início quando eu comecei a trabalhar também fora de casa, né? Porque, primeiro, como eu te falei, antes a gente conseguia ir com uma certa frequência de 1 a cada 2 anos. Só que aí, economicamente, o meu pai começou a passar por uns apertos financeiros também. Então, isso não dava mais para todos viajarem. E aí, como nós somos em três, cada vez que minha mãe iria viajar, ela tinha que escolher, tipo, tinha que falar, nesse ano agora vai levar tal, vai levar o mais velho, nesse ano segundo, no outro ano mais novo. E detalhe, a gente ia de ônibus. A primeira vez que eu vim para São Paulo, eu vim de ônibus, que era 3 dias de viagem. Então você saía, por exemplo, numa sexta-feira e chegava no domingo. Tipo, saía numa sexta-feira de manhã, logo cedo, e chegava no domingo umas 11, 10 da noite. E eram 3 dias, era bem sofrido. Só que aí, conforme isso foi acontecendo, a questão econômica foi ficando mais apertada, aí eu fui me vendo numa necessidade também de falar assim, gente, eu preciso arrumar um trabalho para quando eu quiser viajar para o Nordeste,
eu consegui, e eu fui arrumando um trabalho atrás do outro, e nessa brincadeira eu fiquei 7 anos sem ir lá. Mas aí isso começou quando eu tinha lá para os meus 16 para 17 anos. Então, dos meus 16 para 17 até os meus 24, 25 anos mais ou menos, eu não tinha ido mais visitar meus parentes. E aí foi uma coisa assim, foi um choque muito grande para mim, porque eu tinha saudade da terra, tinha saudade de ver as pessoas, mas eu não conseguia ir devido à rotina que eu estava e o meio que eu estava inserido, que era o meio profissional. Então eu estava tão assim com uma cabeça centrada no trabalho que muitas das vezes eu esqueci até de viajar para lá. É, esqueci entre aspas, né? Porque as férias também que a gente tinha não eram umas férias de longo período que dava que eu conseguia ir para lá, eram umas férias de curto prazo e às vezes eu precisava investir nos estudos em ficar estudando em vez de viajar. Então foi um momento assim que foi penoso por eu não poder estar lá, mas ao mesmo tempo foi proveitoso porque eu acabei me dedicando um pouquinho mais às questões de estudos e também de questões profissionais do trabalho. Em 2009 eu entrei na universidade, né? Eu comecei a fazer estágio no ensino médio, fui trabalhar no banco. Aí depois do banco eu falei assim, gente, isso aqui não é o que eu quero para minha vida, porque eu gostaria de trabalhar muito com pessoas e especialmente com educação, porque eu tinha um sonho de trabalhar com o meio da educação e tecnologias, em visitar lugares remotos e ali dar acesso à informação para o pessoal e conseguir proporcionar ali um ambiente de aprendizagem mais rico. E em 2009, eu tive a oportunidade de entrar na PUC São Paulo. Fiz a prova, e aí eu concorri para ser aluno bolsista num programa chamado Pindorama, que é um programa que oferece bolsas de estudos para alunos indígenas. Bom, fiz a prova e foi engraçado, porque fiz eu e meu irmão mais novo, né, essa prova em 2008 para começar a universidade em 2009. E aí, quando a gente saiu da prova lá, a gente foi pegar o ônibus voltando para casa, tipo, eu olhei pro meu irmão, falei assim, cara, eu acho que eu não passei. E aí os dois caíram na risada, porque os dois meio que tinham certeza que não tinha passado da prova. Mas aí depois eu recebi um e-mail do Benedito Prezia, que era o coordenador do programa Pindorama na época. E aí eu recebi um e-mail dele falando que eu tinha passado. Eu falei, nossa, fiquei tão feliz e tudo demais, porque antes de entrar na universidade, algum, tem alguns cursinhos que oferecem bolsas de estudos para alunos também se prepararem para a universidade. E a Poli é um desses cursinhos. E aí eu entrei no cursinho da Poli, junto com esse meu irmão, e foi um período assim muito sofrido. Por que foi sofrido? A gente levantava tipo de 5h30 da manhã para passar sábado o dia inteiro na Lapa estudando, voltava às 7 da noite lá, terminava o último horário e chegava em casa umas quase 9, 10 da noite, porque a gente tinha que pegar vários ônibus, 3 ou 4 ônibus para chegar lá na Lapa, sendo que a gente morava na época ali no Jardim Gá, próximo à Vila das Belezas, próximo ao terminal João Dias, aqui em São Paulo, né? E a gente foi uma experiência rica, porque a gente se esforçou para ir, e querendo ou não, a gente acabou aprendendo alguma coisa ali dentro que me ajudou justamente a ser aprovado no vestibular. E aí, bom, entrei pelo Pindorama, cursei tecnologias e mídias digitais, ali na PUC São Paulo. Fiz iniciação científica, tive a oportunidade de fazer iniciação científica ali. E aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Senac para fazer estágio na área de design institucional. Aí sim, eu entrei realmente na área de educação à distância. E aí foi muito legal, porque aí foi uma escola, eu aprendi bastante coisas. Terminei a minha graduação, mas aí eu queria fazer uma ação que eu tinha um sonho de realizar ela desde a adolescência, que era o quê? Era trabalhar com educação para ajudar pessoas que viviam em lugares remotos, especialmente comunidades indígenas, né? Eu já tinha isso em mente. Então, eu acabei me cadastrando, fazendo uma inscrição, na realidade, no mestrado, para aperfeiçoar um pouquinho mais os meus conhecimentos. E aí, quando eu fiz minha inscrição no mestrado, eu acabei conhecendo uma ONG que se chama Tideuá, e aí eu fui para essa ONG, ela fica ali em Ilhéus, e eu fui convidado por eles para participar de uma ação onde eu ia ajudar 8 comunidades indígenas a construírem um plano de trabalho que eles iam utilizar num espaço chamado
ponto de cultura indígena, que é um espaço que seria similar a um telecentro, onde você tem um computador com acesso à internet, só que o grande diferencial é que, além de você ter um computador com acesso à internet, ali você também tinha atividades relacionadas ao fortalecimento da cultura. Então, tinham várias atividades que o pessoal fazia ali, que era justamente para ajudar no fortalecimento da cultura regional e ajudar a população também indígena que vivesse ali na comunidade onde tinha aquele ponto. Então, eles tinham espaço, mas eles precisavam saber o que fazer com esse espaço. E então eu fui convidado justamente para construir esse plano de atividades que eles iam realizar ali dentro. Foi muito legal, porque quando eu fui convidado para fazer isso, eu pensei que eu ia lá e ia ensinar os conceitos básicos, né, da administração que a gente conhece, desse padrão todo aí, do que é um projeto, qual que é o objetivo do projeto, como é a justificativa, como que você faz. Eu pensei que eu ia passar em cada comunidade, pegar uma lousa lá, explicar para eles e pronto. E aí o Sebastian Jelic, né, Jelic, ou Gerlich, eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele, ele é o presidente da ONG. E aí ele falou comigo, Alex, se você for chegar e for usar esses métodos de educação com os caras, eles não vão prestar atenção em você, porque eles têm uma outra forma de ver o mundo e de aprender também. E é por isso que, para ajudar você nessa ação, a gente vai fazer um curso aqui sobre Dragon Dream. Eu falei, Dragon Dream? O que é esse Dragon Dream? Aí ele falou o seguinte, é um método, cara, que vai ensinar você, vai ajudar você a trabalhar com o pessoal. E, cara, realmente é um método espetacular que eu aprendi. Ele é similar ao Design Thinking, tá? Em alguns aspectos, mas a grande pegada dele é que ele trabalha com uma questão mais profunda. Ele consegue com que você trabalhe com a energia das pessoas, com os sonhos das pessoas. E aí eu aprendi esse método e em cada comunidade que eu ia, a gente aplicava esse método justamente para quê? Para que nós conseguíssemos conectar a inteligência coletiva em pró da construção desse plano de atividades e realmente construir ali um planejamento de ações que viesse ao encontro das necessidades da comunidade, que realmente atendesse isso. E aí foi muito gratificante para mim, porque eu fui pensando que eu ia ensinar e, na realidade, eu aprendi mais do que ensinei. Aí eu fiquei maravilhado com isso, foi muito gratificante. E aí eu passei por 8 comunidades ali na região nordeste do Brasil, né? Foram 4 estados que eu passei, a Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E aí, justamente ajudando cada comunidade a construir essas atividades e também dando suporte com eles em relação a questões informáticas sempre que eles precisavam. E eu fiquei muito feliz, assim, muito contente de ter participado desse projeto, porque foi um momento onde eu consegui estreitar a minha relação com as minhas origens, né? Com as minhas origens indígenas, e conheci um pouquinho mais da realidade dos povos indígenas que vivem ali no Nordeste, para além do povo a qual eu pertenço, que é os Potiguara. Então, na terra dos indígenas Potiguara, é uma terra bem próspera, mas é uma terra próspera porque ela já foi homologada e já foi aprovada há algum tempo como território indígena. Então, quando eu nasci, eles estavam um pouquinho meio que nesse processo de bater o martelo final, mas os indígenas potiguaras já tinham cada um o seu pedacinho de terra ali, então eles já cultivavam e cuidavam da terra. Então é uma região frutífera, porque as pessoas ali plantam bastante árvores frutíferas. Tem um rio que ajuda na manutenção da comunidade, as pessoas se conhecem. E aí eu pensava que era essa coisa boa assim em todas as comunidades. Mas aí quando eu viajei pelo Nordeste, eu fui conhecendo as outras comunidades por meio aí da dissertação do mestrado, que foi que me possibilitou isso. Eu fui percebendo que em muitos lugares ali ainda havia muitos conflitos de terra, porque são terras que não são demarcadas. Havia ali também muitos conflitos de pessoas que suas vidas eram tratadas como banais, porque vem um fazendeiro ou vem alguém que é do poder de algum órgão público, e eu falo assim, autoridade em relação a pessoas que deveriam cuidar da segurança da população, como policiais, e que acabam sendo contratados por
grileiros ou fazendeiros mesmo, e acaba tirando a vida do seu próximo. Cara, por causa de quê? Por causa da terra e por causa do capital. O fazendeiro porque ele quer a terra. E o policial ou outra pessoa, que não precisa ser exatamente policial, mas uma outra pessoa que queira fazer o mal, acaba tirando a vida do seu próximo por questão financeira, pelo dinheiro. Algo que se ele recebeu... E olha só, é tão banal que às vezes o cara pagava de 100 a R$ 1.000 pela vida de uma outra pessoa. E o que você compra com 100 ou com R$ 1.000? Será que uma vida custa isso? Será que uma vida custa 1 milhão? Nem isso, né? E aí acabava acontecendo essas coisas assim, e eu fui vivenciar isso mais de próximo, assim, mais de perto. E era uma realidade que eu não conhecia. Era uma parte do Brasil que eu não conhecia, e é uma parte da história das minhas origens que eu também não conhecia. Então, bem, depois de a gente ser rudemente interrompido pela internet, Isso. Eu estava falando na realidade em relação à banalização da vida, né? E os caras pegam, tipo, oi, de 100 a R$ 1.000 você acaba tirando a vida de outra pessoa, e essas pessoas não têm nenhuma consciência que esse valor é um valor irrelevante, é um valor que não dá para fazer nada. Na realidade, um valor em questão de dinheiro, mas o que você faz com esse dinheiro depois? Você tirou uma vida que poderia estar ajudando outras vidas, uma vida que poderia estar sustentando outras vidas. E aí acaba você fazendo isso. Hoje nós temos duas pessoas desaparecidas aí, né? Um indigenista e um jornalista, que é o Bruno e o nome do outro rapaz, eu esqueci agora, que é o do jornalista, mas, cara, eles sumiram. E por menos de R$ 200, desculpa, quem vive nas regiões que são regiões de extrema pobreza no país, sabe, que por menos de R$ 200, de R$ 300, você consegue pessoas que vão lá e ceifam a vida de outra. Quanto será que pagaram para as pessoas ali? Provavelmente, se os dois tiverem partido, foi pago. Alguém pagou para isso acontecer. E alguém pagou para continuar matando quem? A terra. Continuar matando famílias. Porque a partir do momento que você começa a utilizar, fazer escavações atrás de minério, atrás de ouro, atrás de garimpo, você contamina rios. Esses rios contaminam animais. Não só animais, mas outras famílias que dependem desse rio, que passam a ficar doentes e passam a falecer. Então, poxa, em prol de uma falsa prosperidade, você mata não só pessoas, mas também a própria terra, né? A própria mãe terra cuida de você. E quando não tiver mais recursos, o que a gente faz? Coisas que tem que se pensar e as pessoas não param para pensar. Na realidade, o cara que ganha dinheiro, ele não consegue parar para pensar que os recursos da terra eles são finitos, né? Poxa, por que em vez de ficar gastando dinheiro querendo investir em projetos até mesmo fora do planeta, porque você não investe em educação para que as pessoas possam ser ricas também intelectualmente e também ajudar cada vez mais a prosperar e descobrir outros universos, outros mundos e até mesmo habitar ali, né? Mas as pessoas ultimamente só vêm pensando realmente em concentrar riqueza em um grupo menor. Acho que está muito ligado ao ego também, mas enfim. eu vou fazer uma pergunta pra você. Você tinha dito, né, que você sempre teve esse sonho, né, de conseguir, né, dar conhecimento, né, de conseguir, você queria justamente trabalhar, né, com, com internet, né, para populações isoladas, né. E eu gostaria de saber, né, quando que você teve a ideia de fazer esse plano, né, ou melhor, quando que apareceu esse sonho pra você na sua vida? Então, ele surgiu ainda na minha adolescência, porque nas minhas viagens que eu ia para o Nordeste, eu percebia, né, quando eu comecei a tomar mais uma noção de mundo, uma percepção de mundo, de realidade, fui amadurecendo enquanto indivíduo realmente, né, por questões de idade e de amadurecimento, eu fui percebendo que na cidade, né, especificamente São Paulo, eu tinha mais oportunidades e mais acesso do que o pessoal que morava
em algumas regiões no Nordeste. E aí eu ficava me perguntando, puxa, se a gente investisse em educação aqui para a galera, uma educação forte, sim, eu falo no ensino público mesmo, ia ser tudo tão diferente para esse pessoal. Não só a educação em si, né, mas trazer o acesso à educação, à informação, mas a grande motivação, a motivar as pessoas a buscarem conhecimento. Então, quando eu comecei a tomar noção disso e quando eu comecei a perceber também que a falta de conhecimento por parte da população lá era um prato cheio para que certas pessoas permanecessem no poder, usufruindo ali dos órgãos públicos, e em vez de fazer as coisas para a população continuasse ali trazendo bem só para os seus, só para a sua família, eu falei, gente, isso precisa mudar, as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento. A miséria, tanto em relação à fome, quanto em relação também à falta de conhecimento, faz com que essas pessoas acabem acreditando nessas figuras públicas e elegendo elas. É muito fácil para um político chegar na sua casa, nessas regiões principalmente, em épocas de eleições, e falar que vai te ajudar a construir a sua casa te dando 3 sacos de cimento, te dando 1000 blocos de tijolos, e as pessoas vão abraçando e vão realmente pensando que aquele cara é bom. Mas mal sabem eles que muitas das ajudas que esse político oferece, até mesmo a falar assim, nós vamos correr atrás de uma cirurgia para o seu filho, que possa estar com algum problema precisando de assistência médica, mal sabem essas pessoas que isso já é um direito dela. O político em si não deveria barganhar essas coisas. Ele está, eu vou falar essa palavra, acredito que é a mais viável aqui, ele está prevaricando do cargo dele, porque ele sabe que quando ele foi eleito pelo povo, pela população, ele foi eleito para representar aquela população e trabalhar por ela. E a partir do momento em que ele é eleito por aquela população, para trabalhar por ela, e ele não faz, mas ele consegue usar os direitos da pessoa como barganha para continuar ali no poder, ele está se aproveitando da miséria e da pobreza. E é uma miséria e uma pobreza que ela não é só em relação à questão de bens materiais ou de alimentação. É uma miséria e uma pobreza que está diretamente relacionada também ao fator intelectual, a falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento dos meus direitos, se eu não tenho acesso à informação e também não me interesso por isso, ou na realidade eu sou influenciado a não me interessar por isso, eu consigo fazer com que as pessoas que sempre estiveram no poder se mantenham lá. Quantas famílias de políticos você conhece? Se você der um Google aí, você vai pesquisar e vai conseguir ver lá que no Senado, tipo assim, o bisavô, o tataravô, depois o avô, depois o pai e agora o filho. É vereador, é deputado, é prefeito. Quantos? E por que esses caras não fizeram nada até hoje para realmente trazer um conhecimento intelectual para as pessoas? Porque na cabeça deles, eles acreditam que se eles fazem isso, eles vão perder o poder deles. E aí eles preferem que a população viva na miséria, eles vivam com uma falsa riqueza, mas mal saberem que ele está plantando um efeito dominó. Porque a miséria, muitas das vezes, ela gera violência, ela gera roubo, ela gera lá patrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. E aí, às vezes, o dinheiro que você poderia ter investido na educação de muitos jovens, de muitas crianças, que foi desviado aqui, daqui a 5, 10 anos, ele volta para você. Porque essa criança que poderia ter sido educada e hoje tem um trabalho bom, ou até mesmo ser um cidadão na sociedade, a qual viesse empreender e nesse empreendimento ele viesse proporcionar mais trabalho para as outras pessoas ali naquela região, ele pode se tornar um bandido, um assaltante e até mesmo um assassino. E aí, quando ele se tornar um assassino e amanhã ou depois ele assaltar a filha, o filho, a esposa, o irmão, ou até mesmo esse representante do poder público que foi eleito por ele, num desses assaltos, alguém pode ir a óbito. E aí, de quem foi a culpa? Foi do cara que se tornou bandido ou do cara que contribuiu para essa pessoa se tornar bandida?
Então, uma dos meios que eu procurei, assim, ir para a área da educação foi justamente para isso, para levar acesso e conhecimento para as pessoas. E aí, durante o mestrado eu consegui fazer isso e eu me senti muito gratificante em poder ajudar essa parte da população em relação a isso. Tem outros sonhos futuros também, voltar a trabalhar mais focadamente com educação. Mas aí primeiro eu preciso também me estabelecer um pouco em algumas áreas, né? Porque eu também tenho sonhos, eu também tenho desejos. Vivemos numa sociedade capitalista, querendo ou não, eu também preciso me manter nessa sociedade. Você conseguiu ver, né, os frutos, né, desse seu trabalho, né, desse trabalho em conjunto que você fez com eles já na hora? E você chegou a acompanhar depois como está a situação atualmente? Eu cheguei a ver muitas das vezes realmente o fruto na hora, porque o método que eu utilizei, ele ajuda, ele é tão legal de ser utilizado, porque se as pessoas não sabem, se elas não têm domínio, né, domínio da leitura e da escrita, eles conseguem fazer mesmo assim. Então a gente consegue trabalhar bastante com a oralidade, o corpo, a linguagem, justamente para planejar. Então foi muito legal e foi gratificante quando você via que as pessoas elas sabiam a resposta para os problemas delas, mas elas nunca tinham parado para refletir sobre eles. E quando você vê que a pessoa chegou refletindo, você estimulou, né, a reflexão e ela conseguiu chegar na solução junto com o coletivo, junto com o grupo, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. E aí no dia seguinte algumas pessoas já começavam a agir com algumas ações. Então isso foi muito gratificante. E depois de um tempo também, né? Depois de um tempo eu fui acompanhando à distância as comunidades e você via ali numa postagem que eles faziam em relação a algumas coisas que eles estavam fazendo. Assim, hoje é dia de reforma para o ponto, hoje no ponto de cultura a gente fez isso e aquilo. Então eles faziam postagens sobre as ações que eles estavam fazendo nos pontos de cultura. E aí eu conseguia ver esse retorno, né? E até hoje esse espaço também existe nessas comunidades. Então isso que é gratificante também. No mestrado eu fiz uma pesquisa que a gente chama de pesquisação. É um método que a gente utiliza para desenvolver a pesquisa e é onde o pesquisador ele faz uma intervenção onde realmente ele visa trazer uma melhoria para aquela sociedade ou para aquele grupo que ele está trabalhando. Foi o que aconteceu comigo. Já no doutorado eu fiz uma pesquisa, a gente fugiu o nome agora, pesquisa documental. Tem a pesquisa bibliográfica e tem a pesquisa documental. Na pesquisa bibliográfica, você analisa documentos, livros, textos que já passaram por um processo científico, ou seja, são teses de doutorado que foram defendidas, são artigos que foram publicados. Já na pesquisa documental, você analisa documentos que eles não passaram por esse tratamento científico, mas eles existem, ele tem uma veracidade, ele tem um poder ali real. E aí eu acabei analisando, então, alguns textos eletrônicos, alguns não, eu analisei livros eletrônicos produzidos pelos próprios indígenas. E aí, por meio dessa leitura, dessa análise, eu queria entender ali alguns aspectos que eram produzidos e registrados pelos indígenas, onde eu consegui ver algumas características em relação à escrita, em especial a escrita nos meios digitais, num processo de resgate, registro, divulgação e manutenção das identidades e culturas indígenas. Por quê? Muitos dos povos indígenas a qual eu analisei os textos, eles tiveram contato muito brusco com comunidades não indígenas. E muitos foram forçados a sofrer um apagamento cultural. E o apagamento cultural é o quê? É assim, você é proibido de praticar costumes a qual você vinha praticando ali desde sempre, devido às suas origens, devido à originalidade que você tem em relação à terra. Isso foi grande fortemente, né, em relação à colonização, à invasão aí europeia aqui no nosso país, no nosso continente. Então, a Igreja Católica fortemente também pediu que muitos indígenas praticassem seus rituais, não se casasse apenas com uma única mulher, que antes os indígenas casavam com várias mulheres, né? Enfim, existem até relatos de comunidades onde
não tinha essa questão de gênero, você se envolvia com homem, com mulher e tudo mais. Só que aí teve essa questão, né, toda aí, e aí no meu trabalho eu trago justamente isso. Por quê? A partir do momento que os indígenas passam a falar de si mesmo, registrar isso no livro, muitas das vezes o neto, o filho, ele nem sabe a história dele, porque às vezes os mais velhos têm até um medo de contar essa história, porque dependendo da região que você tá, se você fala que você é indígena, você corre risco de vida. Risco de vida não, né? Risco de morte agora, que a gente vai mudando. Você corre o risco de morte. E então, muitos não sabem a sua história, ou muitos realmente não dão muita importância. Mas a partir do momento que houve esse movimento por meio de uma ONG de construir esses livros, muitos filhos, muitos netos começavam a fazer pesquisa, perguntar para a avó, perguntar para a bisavó, porque até então eles não tinham registro escrito. Porque muitas vezes essa avó, essa bisavó, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não tem um domínio dessa leitura, mas ela tem um domínio da cultura do quê? Da oralidade. E aí, esses mais jovens passaram a perguntar essas coisas de como que era antigamente, e eles passam a registrar isso. Nisso você vai retomando, né? Eu cheguei a pensar em chamar de resgate, né? Em falar sobre resgate, mas resgate não tem como você resgatar o que foi passou. Eu consigo retomar, analisar ali novamente, registrar a história que foi contada, divulgo para que todos possam conhecer a partir do meio de uma publicação, e isso acaba me ajudando a entender um pouquinho sobre a minha identidade, a minha cultura e as novas configurações que essa cultura e essa identidade vem ganhando. E ainda mais diante do discurso, né? Que eu nunca vi índio com celular, nunca vi índio de carro, eu nunca vi índio usar a internet, usar Wi-Fi, estar na rede social. Índio que é índio está no meio do mato, índio que é índio está pescando, índio que é índio, né, está sendo morto por garimpeiro, pelo dono do garimpo, pelo cara que mandou o dono do garimpo garimpar ali, né? Índio que é índio está sendo sequestrado, índio que é índio tem que apanhar e ficar calado, índio que é índio tem que sofrer violência. Esse é o grande discurso, a partir do momento que você fala que os indígenas não podem ter acesso a tecnologias. E por que o indígena tem que ficar parado no tempo, sendo que nós, enquanto sociedade, não ficamos? Eu falo na terceira pessoa, mas eu me incluo. Porque eu, enquanto indígena, eu tenho que ficar parado no tempo? Eu não posso passar por transformações. E aí, no doutorado, eu trago essa reflexão e também falo o seguinte, reforço na realidade, né? Todas as culturas, elas passam por transformações. Todas as pessoas, elas passam também por transformações identitárias. Você, quando nasceu, você se comportava e é identificado de uma forma, mas no decorrer que você foi crescendo, você foi mudando a sua identidade primeiramente física, né? Você não tinha essa barba, você não tinha um bigode, você poderia ser que você usasse ou não óculos, mas você foi crescendo, então tanto os seus hábitos em relação à cultura foi mudando, quanto também as suas características que te identificam. E é justamente isso que eu falo. Todas as sociedades, elas passam por transformações e passam por uma transformação identitária também. E essa transformação, ela pode ser sutil ou de forma brusca. Com as comunidades indígenas, a partir do momento da colonização, muitas tiveram essa mudança cultural e identitária de uma forma brusca. E elas vão continuar passando por transformações culturais identitárias, não vai ser de ontem, não vai ser de hoje, vai ser eternamente. O nosso corpo em si, ele passa por transformações. E aí a gente entra um pouquinho aí na questão da autopoiese, que é de Humberto Maturana, que ele fala sobre essa questão da regeneração biológica, né, que algumas células morrem, outras vêm, e o nosso corpo vai se regenerando e vai indo num conceito aí autopoético. E aí eu indico para quem quiser se interessar mais sobre esse tema, vai lá e vê Humberto Maturana, e aí ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala sobre derivas, né, que é sobre árvores genealógicas, onde você tem algumas espécies que, conforme ela vai descendo na árvore, algumas deixam de existir e outras vão se ramificando e se transformando.
E aí, assim, a sociedade também é assim, os indígenas também é assim, o ser humano é assim, eu sou assim em relação à minha identidade, e por aí vai. Daí eu trago isso tudo aí, essa defesa toda, eu trago essas reflexões todas aí na tese, no doutorado. Aí o doutorado, como eu te falei, eu já consegui fazer com bolsa. Uma pergunta, já que você tocou nesse assunto, né, nessa justamente, né, você rebatendo essa visão estereotipada do indígena, ou pior ainda, né, da visão estereotipada desse índio genérico, né, como gostaria de saber como que você, como um pesquisador, né, como alguém que foge muito desse estereótipo, né, gostaria de saber como que você geralmente é visto, né, pelas outras pessoas. Esse estereótipo, ele, ou melhor, as pessoas te enxergam muito através dessa ótica distorcida? Então, depende muito, porque assim, não vou falar nem que depende, eu vou te falar o contexto que eu estou inserido e como eu me porto, né? Existem pessoas que eu conheço e eu não fico falando, eu sou indígena, eu sou indígena. Não, a pessoa me conhece, vai conversando, conversa vai, conversa vem. E aí, se a pessoa me questiona, ou existe um momento e tal, aí eu falo, não, sou indígena. E aí, legal. E aí, algumas pessoas têm curiosidade e outras não. Então, eu não sei te falar assim como que as pessoas me enxergam ou não me enxergam, porque eu não sinto, particularmente, eu não sinto a necessidade de ficar falando para os quatro mundos, para os quatro cantos, assim, que eu sou indígena. E em nenhum momento também eu vou negar as minhas raízes. Eu sou indígena, se a pessoa me pergunta, eu sou. Ou se a pessoa às vezes fala algum comentário assim que é preconceituoso, eu falo, então, ó, toma cuidado que eu sou indígena, tá? E isso aí pra mim é uma palavra preconceituosa que você está fazendo. É uma fala que fere não só a mim, mas muitos outros parentes e povos indígenas. E para algumas pessoas que eu falo também, por exemplo, tem alguns amigos que, Alex, eu vi você tal foto lá na sua rede social, isso aqui. Ele fala, legal, é que eu sou indígena. Ah, que legal. Então tem algumas pessoas que vêm com esse discurso, né, que eles acham legal, se interessam e eu acabo falando, mas eu não vejo a necessidade disso, entendeu? E também de querer ficar provando para as pessoas que eu sou o que eu não sou. Cara, eu sei que eu sou, e é ponto, é isso. Não tenho que ficar, tipo, tentando te provar nada. É, agora eu só acho. Agora eu vou para um nível bem além, né? Vou para uma reflexão bem além. Eu acho chato o seguinte: eu tive a oportunidade de saber que eu sou, e eu tive a oportunidade também de conseguir estudar para resgatar a minha história identitária a um ponto que eu consigo me defender de muitos argumentos que as pessoas impõem em cima de muitos indígenas. Mas existem muitos outros parentes ou muitas outras pessoas, e eu não falo só do movimento indígena, também falo do movimento afrodescendente, do movimento negro, enfim, pessoas que também vivem na periferia, que em nenhum momento elas tiveram a oportunidade ou a chance de fazer um mínimo de resgate histórico da vida delas. Elas não sabem quem são os bisavós, quem foram os tataravós, como que elas chegaram. Às vezes a pessoa sabe que ela é negra, que veio da África provavelmente, mas não sabe a qual tribo, ou qual comunidade, ou qual povo ela pertencia. Existem muitos indígenas também que vivem em periferias e hoje escondem que são indígenas, justamente porque eles não conseguem explicar como que ele é um índio, sendo que ele não tem cara, entre aspas, de índio. Que cara tem um índio? Que cara tem um brasileiro? A gente passou por transformações. E aí tem, acho que é o Naito do Pataxó Han, e ele fala que se hoje a gente não tem cara de índio, se hoje a gente tem essa cara, se a gente tem esses traços diferentes, isso são cicatrizes. Cicatrizes que mostram a nossa resistência, porque nós ainda estamos aqui na Terra e ainda praticamos muitos dos nossos rituais, praticamos muito do nosso respeito com a Terra e com os encantados, os seres místicos. Então, há um respeito do indígena com as outras formas de vida. Há um respeito dele com as outras formas de vida que existem na mata.
E é claro também, né, existe também, abrindo aqui rapidamente, né, um parênteses, mas existe também muitos indígenas que acabaram perdendo esse respeito por influência de fora, né? Infelizmente há, porque quando um parente ele tenta tirar a vida do próprio parente ou tenta enganar o próprio parente por conta de dinheiro, por conta de valores financeiros, poxa, ele infelizmente o olhar do mundo externo já corrompeu ele, mas enfim, ele é ser humano, né? Todos nós somos seres humanos. O que acontece é que muitas das vezes nós indígenas nós temos um senso mais forte em relação à comunidade, em relação a viver para a família, em relação a viver para o bem familiar. Temos essa tendência mais forte, mas isso não quer dizer que nem sempre vai tendenciar, dependendo da influência que você sofre, né? E outra também, né? Muitas vezes a pessoa nunca teve certos objetos que são vendidos como objetos de felicidade e ela só percebe que aquilo não traz felicidade realmente quando ela se aposta daquele objeto e percebe que tudo que ela fez não adiantou de nada, porque ela acabou ganhando uma coisa que é fria, que não tem valor e que não transmite calor nem emoção. É isso aí.